O assunto agora é a crise entre os poderes. A semana foi tumultuada, principalmente depois das declarações do presidente Bolsonaro nas manifestações de 7 de setembro, com ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas depois da enorme repercussão negativa dessa fala, o presidente divulgou uma carta para tentar aí amenizar a tensão sobre esses acontecimentos todos essa semana. A gente conversa agora com o ex-procurador-geral da República, o Cláudio Fonteles. Procurador, muito obrigado pela sua participação aqui na CNN. Bem-vindo. Muito obrigado, Muriel. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado a quem está nos assistindo. Eu é que agradeço a presença aqui com vocês. Procurador, a gente percebeu que essa carta amenizou os ânimos em Brasília, pelo menos no fim dessa semana. Muitas pessoas importantes de Brasília, inclusive, se manifestaram, falaram sobre essa carta, a favor dessa carta, inclusive escrita pelo ex-presidente Michel Temer e assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Até quando essa carta deve ter um efeito em Brasília? Até quando a gente pode esperar? Veja bem, essa carta pode ter esse efeito que você coloca, mas a grande questão e que perdura é a seguinte: um líder de uma república, num presidencialismo, portanto, o presidente da república, há de ter ou não há de ter compromisso com a democracia, com a luta perene pela democracia. E no caso, a meu juízo, os fatos são enormes a comprovar que Jair Messias Bolsonaro não vem ao longo do tempo, isso não é de agora, não é esse momento de uma carta, ao longo, desde que assumiu a presidência da República, ele vem apresentando fatos concretos de profundo desrespeito ao sistema democrático. E por que profundo desrespeito ao sistema democrático? Porque, veja, ofende até no nível pessoal ministros da Suprema Corte, permite em que as manifestações por ele, conclamadas e conduzidas, apareçam slogans, cartazes a dizer volta do AI-5, a dizer intervenção militar já. Eu pergunto a vocês duas, a pergunta a todos que nos assistem: isso é conduta de um presidente da República a defender a democracia? Por certo que não. Então, a meu juízo, essa carta é um documento muitíssimo singelo, muitíssimo pequeno, diante desse todo o quadro que nós estamos a ver e a comprovar faticamente de menosprezo pelo regime democrático por parte do senhor presidente da República. Procurador, boa tarde. Agora é Larissa falando. Bom, o que eu queria saber, na verdade, é o que representa esse recuo do presidente Bolsonaro e o que pode mudar, então, a partir de agora? Olha, pode representar um rever posições. Será que vai acontecer efetivamente isso? E como disse antes, insisto, né? O que se passa é uma pessoa que vem sistematicamente, sucessivamente, assumindo posturas concretas de menosprezo à convivência democrática. Eu gostaria de pegar este momento aqui e lembrar a todos, né, palavras do discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, a meu juízo, tão corretas em recente discurso que fez. Vejam vocês, né? Diz o ministro Barroso: a democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Olha que bonito agora. O que nos une na diferença é o respeito à Constituição, aos valores comuns que compartilhamos e que estão nela inscritos. A democracia, finaliza o ministro Barroso, só não tem lugar para quem pretende destruí-la. Então, não é possível que o presidente da República continue a convocar, a comparecer em movimentação do seu grupo, que prega ostensivamente o retorno das instituições militares, ou seja, o retorno da ditadura, a quebra do Estado de Direito. Isso aí nós estamos todos a ver. Entende, Muriel? Entende, minha cara Larissa? Então, eu não sei efetivamente se é um simples papel com algumas palavras escritas terá essa força enorme de derrubar todo este quadro que nós vivenciamos. Não sei, realmente não sei. Mas o meu sentimento é de que esse simples papel e simples palavras, a gente até em direito usa uma expressão, sabe, assim, verba volens, palavras voam, não é? Então, é preciso, senhor presidente da República, agora, ao convocar
os seus apoiadores, proíba-os. Aí sim a gente começa a ver uma mudança. Proíba-os de apresentar cartazes, faixas, a pregar o retorno do sistema militar, a pregar o retorno do AI-5, a pregar o fechamento do Supremo. Então, Sua Excelência, não é, nesses próximos eventos que venha a participar, proíba terminantemente seus correligionários de virem com esse tipo de manifestação. Aí pode ser que a gente possa ver algo de concreto, mas por hora ainda me traz muito fortemente, eu estou amparado, não estou dizendo isso com meras abstrações, estou amparado dos fatos, por hora ainda me está muito forte, verba volens, palavras voam. Pois é, procurador, o atual PGR, o Augusto Aras, ele classificou como uma grande festa cívica os atos, as manifestações que aconteceram no dia 7 de setembro e nada comentou sobre as ameaças feitas pelo presidente Bolsonaro durante as manifestações que aconteceram. Qual que, na sua avaliação, é o papel atual, então, de Augusto Aras? Ele está cumprindo o papel que deveria seguir um PGR? Não. Diz com todas as letras do artigo 127 da nossa Constituição. Qual é, vejam vocês duas, e qual é aquele que nos assiste, pessoas que estão nos assistindo, qual é a missão relevantíssima constitucional posta no artigo 127 do Ministério Público, no caso, o Ministério Público Federal? Para que existe o Ministério Público Federal? A sua missão fundamental, entre algumas outras, mas fundamental, é a defesa, está lá escrito, não estou inventando nada, está lá escrito no 127, é a defesa do regime democrático. Essa é a postura que nos é exigida, defendermos o regime democrático, né, fazendo, portanto, valer a rigidez, a segurança do ordenamento jurídico. Veja você, até, Muriel, Larissa, quem nos assiste. Agora, recentemente, né, na lei agora que revogou a Lei de Segurança Nacional e no Código Penal colocou crimes contra as instituições democráticas, olha o artigo 359. O que diz? É brevíssimo. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, o quê? Abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Ora, se você incentiva, ora, se você motiva, ora, se você propaga e apoia ostensivamente cartazes a dizer pelo fechamento do Supremo, pela volta do AI-5, pelo retorno à intervenção militar. Eu pergunto ao Procurador-Geral da República, não cabe a todos nós, não caberia à Sua Excelência, fazendo valer a sua missão constitucional, abrir uma investigação à luz do artigo 359 contra o senhor Presidente da República? E não caberia também, por outro prisma de enfoque, você também abrir um procedimento sobre crime de responsabilidade? E aqui faço uma pergunta a todos. Por quê? Por que o presidente da Câmara não responde diante de tantos e tantos, dezenas, não sei se já chega a centenas, de pedidos da cidadania pela abertura de um procedimento de impeachment? O silêncio não convém a ninguém. O regime da democracia não é o regime do silêncio, não é o regime do empurrar com a barriga. A democracia é o regime da claridade, é por tudo às claras. E a missão, a meu juízo, do presidente da Câmara dos Deputados, diante desses pleitos, se debruçar sobre eles e dizer, assim, não aceito por isso, por isso, por isso. Aceito por isso, mas, enfim, urge que se pronuncie o presidente da Câmara fundamentadamente sobre esses pleitos e não que se dê mais um dentre tantos lamentáveis chás de gaveta em nosso país. Tá certo. Conversamos então com o ex-procurador da República, Cláudio Fonteles. Muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada.